Auritron é uma ficção que acontece após uma última grande guerra. Os poderosos quase conseguem destruir a humanidade. Sobrou 3 classes de pessoas. As de cima, ligadas ao único poderoso que sobrou. As de baixo, que são escravizadas pelos de cima. A resistência, um pequeno grupo que vive nos túneis de metrô. Durante a guerra, um pólen escapou de algum laboratório e contaminou todo o ar da Terra. Qualquer ser vivo que respire esse ar contaminado morre sufocado em 10 segundos. Os de cima planejam uma grande e definitiva incursão nos subsolos e acabar com a resistência. Não há lugar na Terra seguro para eles. Uma solução desesperada aparece: mudar de planeta. O novo destino será o planeta Auritron. Episódio 3. O Destino. Ao deixar a Terra, a resistência explode tudo, deixando para trás o caos. Para chegar a Auritron, precisam descobrir e encontrar um buraco de minhoca, perto de Júpiter. Nessa louca viagem, uma das naves se extravia, e somente 3 chegam a Auritron. No instante em que a nave passou pelo Círculo Negro, sentiram como que algo estivesse os esticando. Logo em seguida, tudo parou. O motor magnético silenciou. Dava a impressão que não funcionava mais. Os marcadores da nave ficaram todos parados na última marcação, e todos passaram a sentir fome. Era a primeira vez que Jair entrava num buraco de minhoca. Se tentassem viajar à procura de algum planeta habitável, utilizando a potência das naves, navegando à velocidade próxima da luz, talvez centenas de anos se passariam. Jair conhecia somente aquele atalho, os buracos de minhoca. O que se sabia, em teoria, era que de alguma forma, ainda desconhecida, o sistema tempo e espaço não funcionava mais como conhecemos. Precisava ter algum planeta grande, com muita gravidade, para ocorrer o buraco de minhoca. Havia muitos buracos no espaço, e cada um levava a algum canto. Enquanto a turma de navegadores treinava, Jair e Edna estudavam os mapas cósmicos à procura de um novo endereço. Além do endereço, precisavam de uma estrada. O buraco, próximo a Júpiter, fazia uma longa curva e passava próximo a um planeta, que tudo indicava ser habitável. Seria uma vida bem diferente da que até aqui levaram na Terra. Na verdade, não sabiam o que encontrariam. Também não sabiam como as coisas se comportariam dentro das naves. Como somente 1/3 das pessoas decidiram acreditar e arriscarem-se naquela louca aventura, tinham muitos mantimentos. Poderiam viver no espaço por longos anos. O problema era manter a sanidade mental dessas pessoas, presas dentro de latas, viajando para não se sabe aonde. Jair tentou utilizar todos os meios de comunicação disponíveis. Nada funcionava. Estavam mudos e surdos. Sem saber exatamente quanto tempo já tinha decorrido, talvez meia hora, notou que os marcadores de horas se moveu quase nada. O alto-falante estalou, chiou e, por fim, alto e claro: Capitão Jair! Capitão Jair! Mamed falando! Está na escuta? Graças aos deuses! Estão escutando bem? Jair respondeu. Sim, capitão. Os instrumentos estão todos parados. Não sabemos as horas. Como vamos parar o nosso salto? Mamed perguntou. Conseguiu contratar a nave-tanque e de transporte? Ainda não respondem. Continuem tentando. Vamos refazer nossos cálculos e o mais breve possível retornaremos ao contato. Desligando. Precisavam de uma resposta urgente.
Talvez horas significasse segundos dentro daquele túnel. Notou que o computador central havia se ligado. Na verdade, os equipamentos estavam lentamente retornando. Talvez, quando da entrada no buraco, os equipamentos pararam e demoram um pouco a se ajustar à nova condição de tempo e espaço. O mostrador de tempo acelerou e depois parou, marcando 47 minutos pós-entrada. Todos na escuta? Chamou Jair pelo comunicador. Rapina 2 na escuta. Nave tanque na escuta. Nave transporte na escuta. O nosso marcador de tempo está mostrando 49 minutos pós-entrada. Como está o de vocês? 49 minutos e 30 segundos, respondeu Mamed da Rapina 2. 49 minutos e 35 segundos, respondeu Kajed da Transporte. 49 minutos e 40 segundos, respondeu Renan da Tanque. Jair combinou com os seus capitães a contagem retroativa para a desaceleração das naves e ocasionarem a saída delas do buraco de minhoca. Se tudo desse certo, estariam próximos de Auritron, seu novo lar. Os relógios marcavam 1 hora e 30 minutos. Se os cálculos estivessem certos, a desaceleração deveria acontecer precisamente a 1 hora e 33 minutos. Alguns segundos a mais ou a menos resultariam em milhares de quilômetros de qualquer coisa. A tensão nas pontes de comando era crescente. No momento do comando, o capitão deveria puxar o manete para si, não muito rápido e nem muito lento. Atenção! 5, 4, 3, 2, 1. Jair falava alto no microfone. Manetes! 1, 2, 3. Continuou o comando. Os navegantes sentiram como que seus corpos estivessem esticando na reentrada ao espaço sideral. No monitor, Edna mostrou a Jair. A nave tanque não aparecia. Nave Rapina 2, reporte. Edna pediu. Nave Rapina 2, alguns enjoados, mas todos bem, Mamed respondeu. Nave Transporte, alguns enjoados, acho que 10 mortos, Kajed respondeu. Nave Tanque, reporte, insistiu Edna. Acho que perdemos a nave tanque, Mamed lamentou ao microfone. Ok, vamos tentar localizar o nosso planeta. Auritron deve estar por perto, Jair falou. Edna chamou a atenção de Jair para um ponto azulado. Jair usou o sistema de traçado e localização sideral. Sim, de fato era Auritron. Em velocidade de 1/3 da velocidade da luz, a aproximação ao planeta levaria em torno de 2 meses. 2 longos e sofridos meses passaram, quando, finalmente, conseguiram orbitar Auritron. Da nave tanque, não tiveram mais notícias. Auritron era um planeta com o dobro do tamanho da Terra. A composição de gases era parecida, mas com mais oxigênio. A gravidade era maior, uns 20% a mais. Assim, alguém com 70 quilos na Terra pesaria em Auritron 84 quilos. Seria um enorme aprendizado. Qualquer esforço seria bem cansativo. Os dias eram longos, de 35 horas, e as noites curtas, 12 horas. Havia água em abundância, 2 oceanos, que não se comunicavam, eram separados por terra. Muitas montanhas altas e vales com algum tipo de vegetação. Os marcadores de vida anunciavam alguma agitação. Abriram todas as frequências à procura de algum contato. Nada. Tudo mudo. Após uma vídeo-reunião, Jair decidiu que Mamed desceria com a Rapina 2 e faria uma vistoria.
Escolheram um vale com alguma vegetação e pouca marcação de vida. Deveria relatar a cada 5 minutos. A nave Rapina 1, com Jair no comando, ficou de guarda no espaço. Qualquer ação necessária com a nave orbitando seria mais rápida e eficiente. Mamed, comandando a nave Rapina 2, seguiu a nave transporte até o vale escolhido. Como o ar de Auritron era mais rico em oxigênio, haveria uma melhora significativa nas atividades cerebrais. Por outro lado, a gravidade tornava os movimentos e tudo mais pesados. Os novos habitantes lutavam contra o cansaço. Tudo era puxado para baixo. Até levantar os braços era um grande sacrifício. Demoraria algum tempo até o corpo adaptar-se a essa nova condição. Na parte baixa do vale, um rio corria manso por entre pedras e vegetações multicoloridas. A água, quando parado em algum remanso, ficava verde. Quando descia pelas corredeiras, azulava. Não se verificou marcas de súbito transbordamento do rio, mas por garantia, Mamed decidiu montar o acampamento sobre uma elevação. Tinha uma bela vista de todo o vale. Qualquer movimento estranho poderia ser percebido com alguma antecedência. Deixou 2 rapazes no topo da nave de transporte, de olho. Outra dificuldade foi se adaptar aos longos dias de quase 35 horas e noites de poucas 12 horas. Mal conseguiam trabalhar 4 horas e estavam exaustos, para morrer. A alimentação ainda era a gosma terráquea. Mamed concluiu precisarem de alguma proteção, que deveria acontecer o mais rápido possível. Continuar a utilizar as naves como moradias não eram mais opção. Elas precisavam ser preservadas, caso necessitassem de uma fuga às pressas. Nas naves Rapinas, havia 2 veículos tipo quadriciclos. Encontraram nas bordas do vale uma floresta, não muito densa. As árvores possuíam os troncos eretos, lembravam os eucaliptos. Com as armas laser, derrubavam as árvores e preparavam os troncos para que os quadriciclos pudessem arrastá-los até onde decidiram estabelecer-se. A ideia era replicar o que eles tinham no subsolo na Terra. Um barracão para as mulheres solteiras e outro para os homens solteiros. Algumas habitações para cada 4 casais. Uma creche, cozinha, mantimentos, ferramentas e armas. Os longos dias e curtas noites passaram uma por outra. O corpo começava a adaptar-se à gravidade. Pela contagem de tempo da Terra, 3 meses se foram. A nave Rapina 1 havia descido. Jair e Edna decidiram fazer uma casa para eles, um pouco mais separado. A casa foi construída sob uma das asas da Rapina 1. Jair, sempre prevenido, queria ter certeza poder estar na nave o mais rápido possível, caso algo desse errado. As mudas de vegetais que trouxeram da terra começaram a dar frutos. Um teste mostrou que a água do riacho era boa para consumo humano, mas como estavam em ambiente desconhecido, utilizavam o sistema de filtragem das naves. Avistaram alguns pequenos animais, mas as ordens eram de manterem a distância. Não importa se era bonitinho. Havia inúmeros frutos, absolutamente estranhos. A ordem era de não tocar e ficar de olho nas crianças. No riacho foi visto alguns peixes, mas a pesca era proibida. O objetivo primordial era montar as casas. Tinham mais de 600 pessoas para abrigar. Os vigias que ficavam no topo da nave de transporte deram alarme.
Alguma coisa estava vindo, e era pelo ar. Um longínquo zumbido vinha na direção deles. Um vigia informou serem 6 naves. Não eram grandes, mas eram esquisitas. Jair e Edna correram para a rapina 1. Mamed, aos gritos, chamou todos para se protegerem. Os que sabiam lutar deveriam pegar em armas e se prepararem. O zumbido só crescia com a expectativa do desconhecido. Jair e Edna acionaram todas as armas da rapina 1 e a colocaram à frente dos seus. Mamed mandou ficarem de prontidão na rapina 2. Por enquanto, ela estava camuflada. Melhor não mostrar todas as armas ao inimigo. De dentro da rapina 1, Jair utilizava uma câmara de longa visão. Viu surpreso que se tratava de 6 libélulas, maiores que um cavalo, montado cada uma por 2 crianças. As libélulas aproximaram-se, ficaram inocentemente em frente às armas da rapina 1. Depois pousaram, e as crianças pularam ao solo. Jair pousou a rapina 1. Ele e Edna desceram da nave e ficaram a uma distância segura dos estranhos visitantes. Não eram crianças, eram homens pequenos, não mais que 1,30 m. Tinham o dorso nu e vestiam um saiote, talvez de couro. No cinto tinham algo como um punhal. Nas mãos seguravam uma lança e calçavam sandálias. Quando viram Jair e Edna, mostraram rostos de surpresa e admiração. Dobraram os joelhos e caíram de rosto no chão. Edna falou alguma coisa. Eles levantaram a cabeça do solo e sorriram para ela. Um deles falou alguma coisa. Era ininteligível. O que havia falado ficou em pé, deitou a lança e o punhal no chão. Caminhou com todo o cuidado e respeito na direção de Edna. Jair preparou-se para o pior, com o dedo no gatilho. O pequeno parou em frente de Edna. Disse alguma coisa e esticou a mãozinha. Ela a fez o mesmo. Ao primeiro toque, as mãozinhas se recolheram tímidas. Depois tentou novamente e deixou-a perdida na mão de Edna. Voltou para os seus e sorriu largamente. Falou algo que foi recebido com grande alegria. Em grande festa, foram empurrando Edna em direção de suas libélulas. Com gestos, a instruíram como montar o estranho animal. Um deles sentou-se à frente de Edna. A libélula começou a bater as asas e suavemente alçou o voo. Os homenzinhos pulavam de alegria e falavam entre si. As pessoas saíram de seus esconderijos e aproximaram-se curiosos. Quando os pequeninos viram todas aquelas pessoas, correram para elas com grande alegria. Ignoravam os homens e faziam grande honra às mulheres. Edna, montada em sua libélula, realizou um sobrevoo por cima dos seus amigos e em seguida pousou bem próximo à rapina 1. Após muita gesticulação e palavras ininteligíveis, Mamed e Jair compreenderam que eles queriam levar Edna montada numa libélula para a aldeia deles. Jair disse que se Edna ia, ele ia também, e ia bem armado. Por fim, conseguiram se entender. Edna e Jair montaram em 2 libélulas. 2 pequenos viajariam na rapina 1, que os seguiria. Jair e Edna ficaram maravilhados com a vista aérea da aldeia dos Maabutes. Tratava-se de um cume rochoso, com altos paredões e uma única entrada a ser feito a pé. A estradinha fazia um zigue-zague contornando os paredões, partindo do vale até o topo do cume. Nas 2 laterais da estradinha havia perigosos precipícios. As casas eram construídas com pedras meticulosamente cortadas e montadas umas sobre as outras. As janelas, voltadas para os paredões, eram estreitas, boas para atirar flechas contra os eventuais inimigos que tentassem escalar os paredões.
Para o lado interno da vila, as janelas eram largas, as vergas e as contravergas eram em caibros de madeira, ricamente entalhados. As janelas e as portas não possuíam fechaduras. No caso das portas, os marcos verticais eram em madeira. Os caibros eram mais profundos que as paredes, assim saíam talvez uns 20 centímetros na direção da rua. Pareciam lindas colunas caneladas e quadradas. No topo, a verga sobressaía ainda mais, parecendo como uma pequena cobertura. As casas eram baixas, o teto chegava a 1,85 m. As ruelas eram um labirinto indecifrável. No meio da vila havia uma enorme praça, toda calçada em pedras. Tudo num mesmo plano. Somente um degrau nas portas das casas. A leste havia um proscênio, com 1 metro de altura. Encostado na parede dos fundos, chamava a atenção um trono, em pedras entalhadas com lindos relevos. Ao redor da praça, Jair viu que havia muitas libélulas e seus montadores por perto. Pessoas transitavam para lá e para cá. Nem prestaram atenção no zunido das 6 libélulas chegando. Mas quando perceberam a aproximação da enorme rapina 1, a correria foi generalizada. Os montadores das libélulas de Edna e Jair desceram no meio da praça. Os demais foram para as laterais, junto aos demais pequenos. O falatório era ininteligível. Não eram agressivos, mas pareciam apreensivos. Quando viram Edna descendo da libélula, caíram de rosto no chão. Os pequenos olhavam para cima e observavam a rapina 1 cobrindo quase toda a praça. E depois olhavam para Edna com profundo respeito e admiração. O pequeno que havia montado com ela na libélula foi a empurrando ao proscênio e depois a fez sentar no trono. No momento em que ela se sentou, os Mahabuti explodiram em alegria. Eles tinham uma rainha, Edna.